Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre educação parental e saúde da família. O meu nome é Daniela, eu sou educadora parental e terapeuta emocional de famílias, tá? Pelo Instituto Eduque Bem, e também sou jornalista, ok? Então, vamos começar? Hoje a gente vai falar sobre a educação parental na parte de comunicação. Como que é importante que a gente trabalhe a nossa comunicação com a criança, né, com os nossos filhos, com o adolescente, né, às vezes não é o filho criança, é um adolescente, né. Então é o seguinte, quando a gente tem um desafio com os nossos filhos, na rua, né, num lugar público, como que a gente se sente? Vocês já repararam? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Como que a gente sente no nosso corpo esse desafio, né? Essa coisa de, nossa, aqui eu tô, meu filho tá chorando, ou um adolescente que tá gritando comigo e eu tô perdendo a autoridade aqui, tá todo mundo olhando. Como que você se sente nessa hora? O que acontece é que muitas vezes a gente passa por desafios e esses desafios são potencializados pela visão de mundo que a gente tem. E lógico, gente, essa visão de mundo, ela é sim influenciada por tudo que a gente já passou na vida, né? Ou pelo próprio momento, né? A gente às vezes está num momento que realmente as pessoas estão ali olhando, estão fazendo uma cara meio feia, meio esquisita. Então, a gente vai sentir o nosso corpo, ele traz através dos sentidos. Ele manda essa informação para o cérebro e o cérebro associa, manda a resposta de volta para o nosso corpo, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem uma coisa chamada luta ou fuga, por exemplo. Então, às vezes a gente está nesse ambiente desafiador e tudo que a gente quer é sumir dali, é fugir, é se esconder, né? A gente não quer resolver. Só que existe uma coisa no cérebro dos adultos que é como se fosse, na verdade, é a maturidade, né? Desse cérebro. A partir dos 25 anos, nós temos mais capacidade de autorregulação. Porque o nosso cérebro, ele já tá com todas as áreas bem amadurecidas, né? Bem estruturadas. E principalmente se a gente teve uma vida que foi menos estressante possível, né? Porque a gente sabe que não é possível tirar todo o estresse. E também não é. Então, a gente está nesse ambiente que, se ele foi um ambiente desde nossa infância, a nossa adolescência, se ele não foi um ambiente que só trouxe coisas ruins, se ele foi um ambiente que trouxe coisas boas, se ele foi um ambiente que te acolheu, então provavelmente você tem saúde mental, tá? O que acontece? A gente precisa aprender, se não aconteceu isso com a gente vai precisar aprender técnicas de regulação emocional, a gente vai precisar fazer um caminho para que nós, como adultos, tenhamos essa regulação, ok? A partir do momento que a gente tem essa regulação emocional, o que acontece é que a nossa criança e o nosso adolescente, eles não têm isso estruturado no cérebro deles, tá? Isso é uma construção que vai acontecer ao longo da vida. Então, se acontece alguma coisa que aquela criança quer como necessidade real
tá? E aí vem o gatilho, que é, por exemplo, a necessidade real da criança preciso dormir agora porque eu não tirei minha soneca da tarde, né? Ela não vai falar isso pra você. O que ela vai falar? Ela vai ver um doce e vai falar, quero esse doce, eu quero esse doce, não sei o que, eu quero esse doce, eu quero esse doce, vai ficar chorando e vai desafiar você, do tipo assim, ó, se vira aí, eu quero o meu doce. Então nós, como adultos, nós precisamos entender, primeiro, autorregulação, tá? Observar, não só observar a gente, né? Mas observar também o outro, para entender a nossa criança o que ela precisa de necessidade real. Por exemplo, aquela criança não dormiu naquele dia, no horário que ela precisava dormir, tanto que ela precisava, ou não se alimentou bem, e aí ela tá com fome, entendeu? Então, e aí, conduzir essa criança para a necessidade real dela. Gente, vamos pensar o seguinte, nós fomos feitos, abrindo um parênteses bem grande aqui, nós seres humanos fomos feitos para pertencer, nós fomos feitos para viver em grupos, tá? Então, qual que é o nosso primeiro grupo? É a nossa família. Qual que é a necessidade por trás desse pertencimento? A necessidade eu preciso de carinho, eu preciso de colo, eu preciso de afeto, eu preciso de olhar, de alguém olhando para mim, de alguém cuidando de mim. Isso, principalmente na primeira infância, é questão de sobrevivência. Se uma criança nasce, ela não tem os cuidados que ela precisa de carinho, ela vai ficar vai dar um problema emocional nela, tá? Que vai se refletir lá na frente, na adolescência, na fase adulta, vai se refletir em saúde, né? Em todos os aspectos. Então, é saúde mental, saúde emocional, saúde do corpo físico também, ok? Nós precisamos entender o afeto que a gente dá para os nossos filhos também como uma necessidade, tá? Ele não tá fora das necessidades básicas que uma criança precisa, que um adolescente precisa. Por mais que às vezes o adolescente ele já tá naquela fase, né, de buscar a sua identidade, né, definir bem estruturado a sua identidade diferente, né, ele começa a se destacar da família, começa a ser um pouco diferente, eu quero fazer isso que é diferente, ele só tá afirmando a sua identidade, tá? E ele sim, tá buscando os grupos dele, tá buscando construir os grupos, porque é assim, né, que a sociedade que a gente vai se formando, né? Ele vai buscar a família dele, o núcleo familiar, mas a família que ele quer construir também, né? É um direito. Então, gente, a gente precisa entender. Às vezes ele vai falar assim, eu não quero, né, ficar perto, não quero, mas ainda assim, biologicamente, essa pessoa, ela precisa do afeto, ela precisa da atenção, ok? Dos pais, né, dos cuidadores. Então, é o seguinte, como que a gente faz essa conexão? Como que a gente faz dar certo isso? Porque é a partir da conexão que o comportamento vai melhorar. Então, o comportamento, seja da criança, seja do adolescente, ele é simplesmente um espelho de como que tá essa conexão com os pais, com os cuidadores, tá? Vamos lá. Primeiro ponto, cuidador ou pai ou mãe. Você vai olhar, primeiras coisas, olha para dentro de si, regulação emocional, vamos trabalhar a regulação emocional. Podemos trabalhar juntos aqui e posso trazer técnicas, exercícios de regulação emocional, tá?
entendendo que o nosso comportamento de adultos está sendo um exemplo e moldando o comportamento dos nossos filhos. Eles vão entender que isso, tipo, seja o que for que acontecer na sua casa, seja o que for que acontecer, ele está normalizando isso. Ele está considerando todas as possibilidades que acontecem dentro da sua casa como normal. Então, se tem briga todo dia, ele vai achar isso normal. E aí, quando ele for lá até a família dele lá na frente, ele vai reproduzir isso, entendeu? Ele vai reproduzir este modelo de comportamento. Nós somos modelos de comportamento. Então, a primeira coisa, precisamos trabalhar a nossa regulação emocional. Porque nós, adultos, temos capacidade já para isso, tá bom? Beleza. Segunda coisa, autocuidado para as mamães, principalmente, tá? Dani, não tenho rede de apoio. Não tem o que eu fazer. Não tem rede de apoio. Então, a gente vai olhar cada caso, cada um, e olhar para você de um jeito que a gente consiga, na sua rotina, tá? Estruturar algum momento para você em que você possa tomar um banho, se cuidar com calma, tá? Ter esse momento seu de reflexão, de se permitir, principalmente, gente, tá? Se permitir sentir. Porque o que a mãe guarda, né? Ah, não quero, acabei de ter o filho aqui, mas eu não quero ficar chorando. Não vou. Mas ela tá guardando. Se você não trabalha isso, você tá guardando. Então, o que acontece? O que a mãe guarda, o filho chora. Porque o filho, ele está muito conectado, os filhos, né? Estão muito conectados com a mãe, né? Então, a gente precisa acolher todos esses sentimentos da mãe. A gente pode também estar trabalhando isso aqui, tá? Mas eu preferia que fosse individual, tá bom? Porque eu entendo que cada caso é um caso. Se vocês tiverem dúvidas, coisas que vocês precisam perguntar que sejam muito particulares, tá? Vocês podem mandar mensagem para mim. Tem um link lá na bio, tem inbox, vocês podem falar comigo também, tá bom? E a gente vai vendo isso. Outra coisa. Então tá, regulação emocional, autocuidado, porque quando a gente cuida bem da gente, quando a gente tem o nosso momento, não precisa ser muito, pode ser 10, 15 minutos por dia. Faz toda a diferença na nossa vida, porque a gente vai estar abastecida, né? Emocionalmente, fisicamente, porque às vezes é um banho que a gente precisa tomar, a gente precisa relaxar, né? O corpo, assim, ó. Então a gente precisa desse momento nosso mesmo, para abastecida, né? Que a gente possa doar melhor o que a gente precisa fazer para os nossos filhos, né? Que é o cuidado. A gente precisa cuidar deles, a gente não vai deixar de cuidar dos filhos fazendo esse autocuidado, tá bom? Até porque não é um momento muito longo, muito extenso. A gente não vai ficar o dia inteiro fazendo só uma coisa nossa. A gente vai fazer um momento nosso, mas vai continuar fazendo os trabalhos normais do dia, arrumando casa, né? Tô falando especificamente para as mães, né? Mas às vezes os papais também, tem papais que estão aí, né, nesse cuidado sozinhos. Então, né, cada caso é um caso, é o que eu disse, né? Que também precisa, né, de cuidado. Então é o seguinte, regulação emocional, autocuidado, cuidar bem do seu ambiente, né? O ambiente, ele reflete a sua situação interior. Então, e ao mesmo tempo que reflete a sua situação interior, reflete como que você tá por dentro, ele também atua sobre os seus sentidos, né?
Você vai ficar mais assim, ó, num ambiente que tá muito bagunçado, você vai ficar estressado. A gente precisa cuidar desse ambiente para que ele seja o mais saudável possível também, para ficar. Então, cuide da sua casa, cuide desse ambiente. Para a criança, tem um espaço que seja dela. Para o adolescente, tem um espaço que seja dele. Um espaço onde ele possa se sentir, olha, aqui é meu espaço. Eu pertenço a esse lugar. Esse é o meu espaço. E não só um espaço físico, cuide do ambiente psíquico também. Que seja um lugar, por exemplo, né? Aqui em casa eu sinto que eu não sou ouvida, as pessoas não me escutam. Gente, vamos criar esse ambiente onde as pessoas são escutadas, onde todos os integrantes da família têm voz. Isso é necessário. A gente, como eu falei, eu acho que eu falei já com vocês nessa live aqui. Nós nascemos para pertencer. Então nós precisamos, para nos sentir pertencentes, nós precisamos ser ouvidos, ser acolhidos, né? Tá bom? Vamos criar esse espaço para as crianças. Vamos criar esse espaço para os adolescentes, para os nossos filhos. É importante, tá? Cuidar desses ambientes, ok? Não só isso, vamos cuidar também como que tá a nossa relação com eles. Como que tá a nossa relação com os nossos filhos? A gente consegue dar atenção de qualidade? Hoje a gente fala atenção de qualidade, mas a gente também sabe que a quantidade faz a diferença, tá? É lógico que a gente vive numa sociedade em que mães têm que trabalhar o dia inteiro, às vezes, ficar fora de casa o dia inteiro, só tem à noite um pouquinho para os filhos, e aí já tem que colocar para dormir, já é hora de dormir, né? Mas fazer o possível para também ter quantidade, tá? Não precisa ficar o dia inteiro junto com as crianças. Se você é uma mãe ou um pai, né? No caso, uma mãe. Se você é uma mãe, é mais comum, que fica o dia inteiro em casa, o que vai acontecer? Você não precisa ficar o dia inteiro com os seus filhos aqui, ó, pertinho, assim, né? A gente pode desenvolver atividades que eles façam. Eles às vezes vão para a escola, vão fazer alguma coisa, meio período também, tá bom? Então isso precisa também ser trabalhado. E a rotina. Rotina é muito importante, porque a criança sem rotina, ela não tem previsibilidade. E sem saber o que vai acontecer daqui a pouco, ela começa a ficar insegura. Fala, nossa, como é que vai ser meu dia amanhã? Como é que vai ser agora? Como que vai ser daqui a pouco? Ela começa a ficar insegura, ela fica ansiosa e aí vai indo, tá? Então, assim, rotina é importante, tá bom? Então é isso, gente. Educação parental, ela traz todos esses pilares pra gente trabalhar, tá? A gente vai vir com mais conhecimento também pra vocês. Quem tiver dificuldade em alguma questão específica, pode estar me chamando, né? Pelo link da bio, tá bom? E saúde da família olhe pra você e veja, cuide de você, cuide dos seus sentimentos, cuide dos seus pensamentos e também olhe para os outros da sua família. Vamos trabalhar essa conexão, vamos trabalhar a nossa comunicação, o jeito que a gente fala às vezes alguma coisa, né, em casa com os nossos, ou com o marido, ou com a esposa, né, ou o jeito que a gente fala, tá falando com os nossos filhos. Porque também o jeito que a gente fala, como mãe e como pai, não precisa ser o tempo inteiro eu vou ficar só mandando, só dando bronca, só falando que tá fazendo isso, que tá fazendo aquilo, e que o que é certo, o que é errado.
Será que é isso que é ser pai e mãe? Eu venho trazer essa reflexão para vocês, porque eu acho que é importante que a gente comece a refletir realmente qual que é o papel de pai e mãe. É o de permitir tudo? Ou porque assim, antes não podia nada, agora pode tudo? Será que esses dois lados do pêndulo são os saudáveis para uma família? Ou será que tem um equilíbrio aí, em que a gente pode com todo mundo da família, todo mundo se sentir ouvido, todo mundo ser ouvido e também ouvir, né? Também aprender a ouvir. É uma aprendizagem, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e aí a gente vai a gente vai se falando, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.